O planeta Marte é um lugar de fascínio e mistério. De vez em quando, temos imagens surgindo da superfície em que padrões estranhos são observados, mas a maioria deles possuem explicações práticas bastante comuns. Hoje em dia, Marte é o segundo planeta mais bem estudado do Sistema Solar, perdendo apenas para a Terra. Isso faz com que o planeta tenha uma cobertura via satélite imensa e sua superfície seja amplamente mapeada. Recentemente, pesquisadores de imagens marcianas encontraram um registro curioso. Uma estrutura aparentemente quadrada emergindo da superfície. No vídeo de hoje vamos conhecer e entender o que pode ser essa tal estrutura. Os orbitadores marcianos desempenham um papel essencial na exploração do planeta vermelho, atuando como observatórios avançados que monitoram sua atmosfera, superfície e até mesmo o subsolo. Entre os pioneiros dessa categoria está o Mars Global Surveyor, lançado pela NASA em 1996 e operacional até 2006. Sua missão revolucionou nosso entendimento de Marte, ao mapear detalhadamente sua topografia, revelando evidências de erosão por água líquida no passado, além de estudar o campo magnético residual do planeta. Equipados com câmeras de alta resolução, altímetro a laser e espectrômetros sofisticados, o MGS forneceu um banco de dados inestimável que ajudou a moldar futuras missões robóticas, servindo também como elo de comunicação para os rovers na superfície marciana. Desde então, outros orbitadores seguiram seus passos, com tecnologias bem mais avançadas e outros sensores. O orbitador de reconhecimento marciano, lançado em 2005, trouxe à tona outras imagens de altíssima resolução, enquanto a missão MAVEN estudou a interação do vento solar com a atmosfera marciana, ajudando a entender por que Marte perdeu tanto sua atmosfera com o tempo. Além dessas missões mais conhecidas, também temos a Mars Express, da ESA, que ajudou a entender mais a composição mineralógica de Marte. Essas sondas permanecem como os olhos humanos em órbita marciana, garantindo que a exploração do planeta vermelho continue evoluindo progressivamente. É normal que, com tantos orbitadores marcianos, imagens curiosas apareçam às vezes. Não à toa, esses equipamentos possuem um mundo inteiro para explorar, um lugar intocado e uma verdadeira relíquia da história do Sistema Solar. Os orbitadores marcianos frequentemente revelam padrões intrigantes na superfície do planeta, alguns dos quais desafiam explicações imediatas. Entre alguns padrões estranhos, temos dunas em formatos peculiares, que são resultado da interação dos ventos marcianos e o terreno irregular. Além disso, formações curiosas vistas em planícies congeladas sugerem ciclos de congelamento e descongelamento, que podem indicar a presença de gelo subterrâneo. Estruturas em espiral também intrigam os cientistas há anos, pois algumas delas podem estar associadas ao fluxo intermitente de água salgada. Essas observações, feitas por orbitadores como o MRU, ajudam a refinar modelos sobre a atividade geológica e climática de Marte, trazendo pistas sobre sua evolução ao longo dos bilhões de anos. Além dos padrões naturais, os orbitadores podem encontrar vestígios de um passado mais dinâmico e possivelmente habitável. Depósitos em crateras, canais de escoamento e camadas sedimentares sugerem que rios e lagos persistiram por milhões de anos por lá, oferecendo condições propícias para a vida microbiana. Em algumas regiões, formações geométricas lembram até estruturas artificiais, o que foi detectado em imagens do satélite MGS em imagens de alta resolução. Descrevendo a imagem, é como se estivéssemos vendo uma base artificial quase completamente quadrada, algo que geralmente não associamos a formações naturais. Será então vestígios de uma antiga civilização marciana? A imagem é bastante antiga, registrada em 2001, 20 anos atrás, mas foi recuperada recentemente por usuários de fóruns na internet, causando um certo alvoroço para quem viu o registro. Mas do que se trata essa estrutura? Seria uma base de alguma construção de uma civilização antiga? Vamos entender. A descoberta de uma estrutura quadrada na superfície de Marte, capturada pelas câmeras do Mars Global Surveyor,
a uma altitude média de 400 quilômetros, despertou grande interesse entre entusiastas da exploração espacial. A característica intrigante desse padrão está em seus ângulos aparentemente perfeitos e sua forma geométrica bem definida, o que levanta questionamentos sobre sua origem. Em um ambiente marcado por formações naturais irregulares e caóticas, encontrar algo que se assemelha a uma construção planejada desafia as expectativas comuns sobre a geologia marciana. No entanto, a ciência já demonstrou que a natureza pode sim, ocasionalmente, produzir padrões geométricos impressionantes sem qualquer interferência artificial. Na Terra, fenômenos como a cristalização de minerais, erosão diferenciada e processos tectônicos podem criar estruturas angulares e simétricas. Em Marte, a combinação de falhas geológicas, fraturas naturais e atividade vulcânica pode ter contribuído para o surgimento dessa forma em comum. Além disso, a erosão causada pelo vento marciano ao esculpir rochas ao longo de milhões de anos pode ter acentuado a aparência geométrica da estrutura. Uma hipótese plausível para a formação dessa estrutura quadrada está na interação entre as falhas geológicas, onde Marte possui um vasto histórico desse tipo de atividade, evidenciado, claro, pelas falhas e vales que cortam sua superfície por todo o planeta. Se uma região sofreu fraturas dessa forma, o desgaste natural ao longo do tempo poderia destacar formas quadrangulares, especialmente em terrenos compostos por camadas de diferentes resistências à erosão. Isso pode explicar os ângulos bem definidos observados nas imagens capturadas pelo satélite MGS. Outra possibilidade envolve processos vulcânicos e sedimentares. Além disso, a interpretação por trás dessa forma na superfície de Marte lembra um fenômeno psicológico chamado como pareidolia. Basicamente, a mente humana busca padrões em formas aleatórias, como às vezes enxergamos formas em nuvens, por exemplo, ou então rostos em formações rochosas. Esse efeito foi amplamente demonstrado no caso da famosa face em Marte, fotografada pela Viking 1 em 1976. Inicialmente interpretada por alguns como uma estrutura artificial, análises posteriores em alta resolução revelaram que se tratava apenas de um relevo natural moldado pela luz e pela sombra. As imagens capturadas a partir de diferentes ângulos e em diferentes condições de iluminação podem ajudar a esclarecer a verdadeira natureza da estrutura quadrada. Sejam formações naturais ou simplesmente ilusões criadas por luz ou sombra, cada imagem de Marte nos aproxima mais da compreensão de sua história geológica e da possibilidade, ainda distante, de encontrar vestígios até mesmo de vida microbiana em seu passado remoto. Marte continua sendo um enigma e cada observação nos convida a explorar mais profundamente seus enigmas superficiais. A imagem do MGS é uma prova real de que o planeta vermelho ainda guarda muito para nos revelar. Mas o que você acha que pode ser essa estrutura quadrada? Para mim, somente algo geológico mesmo. Afinal, se fosse de uma civilização antiga, seriam encontrados mais artefatos por lá. No mais, a imagem do MGS é incrível e prova como Marte ainda é muito misterioso. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!